espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, né? Nós começamos aqui as nossas aulas de língua portuguesa com uma revisão dos conteúdos já vistos ao longo desse início de ano, né? Esse ano tão esquisito pra gente, digamos assim. E essa primeira atividade que a gente vai fazer, claro, recuperando as matérias do ano, né? A primeira coisa que a gente viu foram as redações, especialmente o modelo de redação utilizado no Enem. Então nós vamos nesta aula inicial rever alguns conceitos e as noções básicas do que são as competências do Enem, como que nós trabalhamos esse tipo de texto e assim por diante. Na aula seguinte, posterior a essa, a gente vai rever um pouco das noções básicas do arcadismo, que foi a nossa primeira escola literária, tá? Então, espero que vocês acompanhem, não vai ser exatamente a mesma coisa que a gente viu em sala, vai ser um pouco mais rápido, né? Mas a ideia aqui é tentar dar conta de todos os conteúdos que nós vimos ao longo desse tempo, tudo bem? Bom, primeira coisa que tem que chamar atenção, né, é o fato de que o Enem é uma avaliação dissertativa argumentativa, ou seja, na maioria das vezes os vestibulares optam por esse tipo de texto, por essa modalidade textual, que é a modalidade dissertativa argumentativa, que é um tipo de texto cujo objetivo principal é tentar convencer a pessoa que está lendo a respeito de algum ponto de vista, fazer entender que aquilo que você está debatendo, aquilo que você está apresentando é um ponto de vista válido. Então você vai discutir e apresentar um ponto de vista para o seu leitor. A partir daí nós temos que ter em mente que o Enem se organiza como praticamente qualquer outro vestibular que trabalhe com texto dissertativo, analisando 3 aspectos fundamentais do texto, tá? Que são a forma, que é a estrutura textual, a linguagem está adequada a normas da língua portuguesa, as normas da chamada língua portuguesa padrão ou norma culta. Se o texto está organizado de acordo com a sua forma, seguindo os padrões de coesão, né, e coerência, ou seja, ele é bem organizado na sua estrutura básica, fundamental, os parágrafos têm organização entre si, dialogam entre si, os elementos de coesão estão bem dispostos, né? E por último, claro, se o conteúdo do texto é adequado à proposta, se ele é bem desenvolvido, se ele é bem trabalhado, enfim, a ideia é de analisar se você defendeu de maneira adequada o seu ponto de vista. O grande diferencial do Enem, claro, vai ser que o Enem vai propor também que nós desenvolvamos uma tentativa de solucionar a questão, de solucionar o problema apresentado, que é a chamada proposta de intervenção. Então no Enem nós temos essa proposta de intervenção como o diferencial. O que o Enem faz é dividir esses elementos, esses 3 grandes elementos, mais a proposta de intervenção, em 5 competências, tá? E essas 5 competências vão aparecer aí para vocês agora. Elas são baseadas, aqui eu apresento para vocês, né, que elas são baseadas na matriz de referência para redação. A proposta da redação do Enem é elaborada de forma a possibilitar que os participantes, a partir de uma situação, problema e de subsídios oferecidos, o que ele quer dizer com isso, são os textos de apoio, aqueles que vêm na prova do Enem. Realizem uma reflexão escrita sobre um tema de ordem política, social ou cultural, produzindo um texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, isso é um ponto muito importante. Todos os textos, pelo menos tradicionalmente, que caem na redação do Enem, são textos que têm um valor político, social ou cultural. Ano passado, nós tivemos um debate sobre a situação dos cinemas no Brasil, né? E de toda a questão de produção artística audiovisual, então isso já é um exemplo de um tema de relevância social e cultural, tá? Envolvendo também política, porque, claro, envolve políticas de incentivo à cultura, tá? Então, quais são as chamadas competências que dão a pontuação para o aluno que faz a prova do Enem? A competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Modalidade escrita formal, português padrão de acordo com as normas da gramática. E isso é muito importante, a gente precisa ter sempre em mente que nós podemos nos comunicar dentro da linguagem que nós aprendemos em casa, com os nossos amigos a gente fala do jeito que a gente quiser, no barzinho, no rolê, seja lá onde for. Agora, dentro de um texto escrito, dentro de um texto que é uma modalidade documental técnica, que é o caso do Enem, nós temos que seguir a modalidade escrita formal, respeitando
as normas gramaticais da língua portuguesa, tá? A segunda competência é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Ou seja, essa competência tem que objetivo? Primeiro, demonstrar que você é capaz de entender o que foi proposto. Então, se você entendeu qual é a proposta de redação, a redação é sobre violência contra a mulher. O cara vai e escreve sobre feminismo. Isso não é a proposta de redação. A proposta de redação é violência contra a mulher. O feminismo pode ser um argumento para debater essa proposta, mas ele não é a proposta. Tá? Se o aluno sabe aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento, ou seja, se ele é capaz de pegar tudo aquilo que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu no seu cotidiano, na sua vida diária, e transformar isso em parte da sua argumentação, né? E se o texto foi escrito dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que isso quer dizer? Se o texto está adequado ao gênero, aquilo que foi pedido pela prova. O cara vai lá e escreve um texto contando a história da vizinha dele, que era uma pessoa muito dedicada aos estudos, que começa a contar uma história que não tem nada a ver, porque não é para contar história. Você pode narrar algum evento durante a prova como um exemplo para sua argumentação, mas isso não é um texto dissertativo, isso é um texto narrativo. Tá? Então a gente tem que ter em mente que outros tipos de textos não cabem como parte da avaliação do Enem. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui está o centrão, a parte mais importante, talvez, de uma redação dissertativa argumentativa, que é o quê? Selecionar, saber escolher o que você vai trabalhar. Relacionar, ou seja, não é apenas sair colocando coisa no texto, uma coisa tem a ver com a outra. Você tem que mencionar um argumento e comparar esse argumento com outro, e debater e botar eles em diálogo. Organizar, eles têm que ter uma ordem, não pode ser uma coisa jogada, você fala sobre todo tipo de assunto, o cara lê e fala, mas o que isso complementa em relação ao que veio antes? Não, tem que ter uma ordem dos argumentos. Interpretar, ou seja, não é apenas citar coisas, mas também falar e ler aquilo que você enxerga daquelas coisas, né? E isso tem que ser feito com o quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos. E aí vem, né, em defesa de um ponto de vista, que é isso que caracteriza uma dissertação no modelo Enem. Você defende um ponto de vista, você tem que escolher um lado a respeito da questão, tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Demonstrar conhecimento, ou seja, tem que mostrar para quem está avaliando que você conhece os mecanismos linguísticos. É a coesão, é a unidade do texto, aquilo que junta um parágrafo com o outro, uma frase com a outra. Você sabe botar vírgula, pontuação, organizar seu texto de maneira coesa, aquilo que é necessário para que você consiga construir uma boa argumentação. Às vezes, por não saber posicionar uma frase, uma vírgula, usar um elemento de junção entre as partes do texto de maneira equivocada, você acaba passando uma ideia errada, uma ideia que não é aquela esperada na sua cabeça, quando você pensou o texto. Você acaba dizendo algo que não era o que você pretendia por escrever mal, por estruturar mal a sua coesão do texto. E por último, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, eu já falei da proposta de intervenção, você tem que propor algo, né? Tem que ser algo relevante, digamos assim, para a discussão, tem que solucionar o problema. É importantíssimo chamar atenção para o fato de que, antigamente, você era desclassificado do Enem caso você desrespeitasse os direitos humanos. Agora isso não acontece, porém você ainda perde nota na competência 5. Então nós temos que estar atentos, discutir isso em sala, que respeitar os direitos humanos na redação não é apenas uma questão de posso ou não posso. Você não pode porque você perde nota. Você não vai querer perder nota, você vai querer conseguir melhorar a sua avaliação. E como ela é feita essa avaliação, né? Ela é dividida em competências, cada competência tem 5 níveis, cada nível vale 40 pontos. Então, se você fizer a matemática aí, você chega aos 1000 pontos, que é a nota máxima do Enem, tá?
A primeira competência, você tem o nível 0, claro, que é o nível que você não ganha ponto nenhum, que é aquele que você demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, o cara não sabe escrever em língua portuguesa, o texto dele não faz o menor sentido, é desorganizado, todas as palavras estão erradas, é uma bagunça, tá? Muito raro alguém pegar o nível 0 da competência 1 se for prestar uma prova desse tipo. O nível 1 demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática. O que quer dizer isso? É sempre. O cara sempre está cometendo desvios, sempre está cometendo erros de português. Com diversificados e frequentes desvios gramaticais. Olha lá. Frequente, repetidamente. De escolha e de registro de convenções da escrita. Isso aí é o nível 1. Ou seja, se você acertar, você tem 40 pontos nessa competência 1, tá? O 2 demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, veja a diferença, um é precário, outro é insuficiente, ou seja, isso é um pouquinho melhor. E com muitos desvios gramaticais, tem bastante, mas não é o tempo todo. De escolha de registro, ou seja, o que é escolha de registro? O que é o registro linguístico aqui? Você tem a linguagem formal, culta, norma culta da língua portuguesa, e a linguagem coloquial, do dia a dia, informal. Quando o aluno usa muita coisa do dia a dia, muitas expressões que são informais, gírias e coisas do tipo, ele cai no nível 2, tá? De escolha de registro de convenções da escrita, ou seja, você erra como se escreve algumas palavras, mas não todas, tá? Senão seria 1. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa, esse é o nível 3, ou seja, médio, e de escolha de um registro, com alguns desvios gramaticais de convenções da escrita. O nível 3 é a média, e isso serve para todas as competências, do que a gente espera que um aluno saia mínimo, o mínimo que a gente espera que o aluno saia do ensino médio é com o domínio do nível 3, tá? Então, você tem um texto médio, está no média das escritas da língua portuguesa. Tá? O 4 demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais de convenções da escrita. Às vezes pode ser meio difícil fazer a matemática em conceitos, né? Porque eles não são objetivos, você não tem uma descrição matemática do que eles representam. Mas esses conceitos, eles se baseiam na ideia de que quanto mais você erra, né, quanto mais coisas você desvia, você acaba perdendo nota. Tanto que o 5 demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, desvios gramaticais ou de convenções da escrita, tá? Ela tem um acréscimo, serão aceitos somente como excepcionalidade, ou seja, é uma exceção os erros. Na verdade, do ponto de vista objetivo, você tem que evitar de errar mais do que 1 ou 2 vezes. Passou de 2 vezes, você já cai no 4, tá? E, claro, quando não caracteriza reincidência, quer dizer justamente isso. Você não pode reincidir em mais de uma vez no mesmo erro. Então o cara, por exemplo, ele erra a crase no primeiro parágrafo, ele erra a crase no segundo, ele está reincidindo, ele já não vai conseguir o nível 5, tá? Ele escreve uma palavra errada uma vez no texto, isso quer dizer que ele vai perder nota? Não, ele pode ficar no nível 5. Agora, se ele escreve 1, 2, 3, aí ele já vai cair, mesmo que seja uma palavra só, mas é uma palavra que várias vezes aparece e está escrita de maneira equivocada. A competência 2 é aquela que diz respeito ao tema, né? Tanto que o nível 0 inexiste, porque se você foge ao tema, você está anulado, fora do Enem. O nível 1 apresenta o assunto tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais, ou seja, eu fiz um desenho, né, de um círculo, você tangencia, uma tangente. Você não entrou no tema, você está apenas no assunto. O assunto é geral, o tema é o específico, tá? Você foi pedido para debater sobre a questão do acesso aos cinemas no Brasil e você debate sobre o acesso à cultura. Os cinemas fazem parte da cultura, mas não está debatendo o tema em específico. Nível 1. 2. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Veja que são duas coisas, tá?
Num primeiro ponto, o cara copia os textos motivadores, os textos que vêm com a prova. O cara não tem argumentação, ele copia as ideias que estão lá, ele não estabelece nenhum tipo de debate. O texto dele é um recorte de trechos dos outros textos, tá? E por outro lado, né, o que também tira nota nessa competência, ele não demonstra domínio do texto dissertativo, ele não atende à estrutura básica, que é o quê? Proposição, argumentação e conclusão, que a gente conhece como introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Terceiro nível, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, ou seja, você tem argumentos, não são uma cópia do texto, dos textos de apoio, porém, ele é previsível, é esperado, todo mundo espera que você vai falar sobre isso, aquele cara que vem e usa um argumento, corrupção é um problema, corrupção sempre é um problema, só que você tem que saber como debater isso, como aprofundar esse tema, né? E apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Ou seja, o texto é organizado, mas não está bem claro. Às vezes um parágrafo é muito grande, outro é muito pequeno. Ou aquelas pessoas que fazem o texto num parágrafo só. Você tem que ter 3, pelo menos, porque é um para a introdução, um para a argumentação e um para a conclusão, tá? O nível 4 desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, ou seja, o cara sabe debater. E apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Então, o texto está certinho, está organizado, está bem argumentado, é o nível 4. E o 5 desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, novamente, é a mesma coisa do anterior, a partir de um repertório sociocultural produtivo. Isso quer dizer o quê? É o cara que traz coisas além daquilo que está nos textos de apoio, naquilo que se espera de um aluno do ensino médio. Então você traz mais argumentos, mais pensadores para o seu debate e etc. E apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, tá? Já a competência 3, nós temos o nível 0, claro, né? Apresenta informação. O que é competência 3? É a argumentação em si, são os argumentos escolhidos, né? O cara escolheu mal, o cara não selecionou argumentos. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Ou seja, o cara fica falando sobre o assunto, mas ele nunca diz qual é o lado dele, o que ele acha, o que ele pensa. Então, sei lá, jogando informação sobre o assunto e essas informações estão totalmente desorganizadas, não se relacionam com o tema, não introduzem nada. Isso é o nível 0. O cara fez uma péssima redação. Já o nível 1, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, ou seja, tem alguma relação, mas muito pouco. Ou incoerentes, tá? O que eu quero dizer com incoerentes? O texto não faz sentido, por mais que eles tenham os argumentos relacionados ao tema, o que está colocado lá não está fazendo o menor sentido. E sem defesa de um ponto de vista. Ainda assim, o cara não está defendendo um lado, ele fica em cima do muro. O nível 2, né, você vai tirar aí seus 80 pontos nessa competência. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema. Lá está relacionado ao tema. Legal. Mas desorganizados ou contraditórios. O cara fala uma coisa num parágrafo, na outra ele se contradiz. E limitados aos argumentos dos textos motivadores. Vejam que essa competência 3 caminha meio que para e passo, ou seja, juntinho com a competência 2. Porque se o cara seleciona mal os argumentos e está limitado àqueles usados no texto motivador, ele também está meio que, de certo modo, apenas copiando os textos motivadores, né? E em defesa de um ponto de vista, ou seja, no nível 2, o cara tem um ponto de vista, ele vira e fala, não, eu acho que tal coisa. Só que o que ele está achando está baseado em quê? Em coisa muito simples, muito básica, limitada, tá? 3, nível médio, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores, ou seja, o cara não copiou, mas ele só usou o que está nos textos motivadores. E pouco organizados, olha lá, está organizado, mas ainda tem algum problema em defesa de um ponto de vista. Veja como muda em relação ao 4 e ao 5. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria. O que isso quer dizer? Eu consigo perceber que existe alguém por trás daquele texto com suas próprias ideias, sua própria visão de mundo, suas questões. Então o cara tem um indício de que ele é o autor do texto. Não está simplesmente reproduzindo aquilo que outros dizem. Em defesa de um ponto de vista, ou seja, há um ponto de vista claro, tá? E por último, a mais poderosa, o nível 5, você tira os seus 200 pontos nessa competência,
apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, olha lá, firme, né? E organizada, configurando a autoria. Seus argumentos não dependem do texto de apoio, você pode usar, mas não depende, você tem argumentos de sobra para debater esse texto, e em defesa de um ponto de vista, tá? Já na competência 4, qual que é a competência 4? Aquela que diz respeito à coesão. O autor do texto, o aluno, não articula informações, ou seja, o texto é totalmente bagunçado, as coisas não têm unidade, você não junta uma parte com a outra. O que isso quer dizer? 0. 1. Articula as partes do texto de forma precária. O cara até usa uma pontuação, até consegue somar uma coisa com a outra, uma conjunção, que são palavras que a gente vai ver ainda esse ano, né? Uma classe de palavras importantíssima para escrever uma redação, só que não sabe usar. Ele coloca as coisas fora de lugar, ele escreve mal, ele não sabe usar direito. Tá? Ele coloca, mas não sabe usar. 2. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações. Ou seja, tem uma ou outra coisa só certa, né? E apresenta repertório limitado de recursos coesivos. É aquele cara que a cada parágrafo ele usa mais, para fazer oposição, por quê, para fazer explicação, a isso, que, aquilo, outro, para dar sequência. Então o cara só usa uma palavra para juntar o texto inteiro, e aí o texto fica ruim. Ou aquele que fica repetindo, então, o tempo todo, tá? Terceiro, articula as partes do texto de forma mediana, ou seja, mal menos, com inadequações, ainda tem problemas, e apresenta um repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Ou seja, se o anterior só usava o mais, esse aqui vai usar o mais e o porém, mas não vai usar nenhum outro, né? Porque a gente tem vários sinônimos para o uso do mas e do porém, que são conjunções que juntam ideias opostas. No nível 4, por exemplo, em que você articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, o que nós temos? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, por outro lado, de outro modo. Ou seja, o cara está colocando muito mais palavras, o texto dele fica diversificado e ele fica com um texto muito bem escrito. É o nível 4. Já o 5 é aquele cara que escreve, né? O cara nasceu para escrever, articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. O texto não tem nenhum problema. Nenhum problema de coesão, que é a competência 4. Já a 5, o autor não apresenta a proposta de intervenção, é o 0. O que é a proposta de intervenção? Uma proposta de solução do problema, tá? Se não tem nenhuma, nível 0. O cara não apresenta, ou o que ele apresenta tem nada a ver com o tema. Então eu vou lá e peço pro cara debater a respeito dos cinemas, né? Como a gente já falou, que foi o tema da redação do Enem do ano passado. Peço para ele debater a respeito da presença dos cinemas, né, da importância do acesso à cultura, etc. O cara vai lá no final do texto e fala: nós temos que ter mais educação para as pessoas. Tá, relacionar a educação ao tema. Não tem relação nenhuma? Você não está debatendo nada. Agora, apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas com o assunto. Eu costumo dizer que esse aí é a competência do cara que odeia corrupção. Que é aquele cara que todo texto que ele faz, o argumento para ele defender no final é: para isso nós temos que acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção resolve todos os problemas do mundo? Não, mas na cabeça de algumas pessoas sim. E aí a pessoa fica fechada no argumento e esse argumento vira um coringa. Não é bom. Você tem que articular. A corrupção pode ser um argumento, mas você tem que debater ele com mais profundidade, tá? Segundo, elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção, ou seja, ela está mal feitinha. Ela está lá, mas ela está mal feitinha. Relacionada ao tema, ou seja, está relacionada ao tema, legal, tem a ver com o tema. Ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. O que isso quer dizer? Você foi debatendo o tema, até o cara está esperando, não, no final ele vai defender X coisa. Aí você defende Y. Por mais que tenha relação com o tema, o texto é um grupo só, ou seja, você tem que ter uma sequência, tá? 3. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. É o meio do caminho, como eu já falei. Normalmente isso é para que aquele texto tenha uma proposta só, bem organizadinha, bem simples, razoavelmente esperada, mas que o cara fez bem feito. Ele conseguiu cumprir a proposta, então é o 3. 4. Elabora a proposta
elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada na discussão desenvolvida no texto. Então o cara fez bem feitinho, tá ótimo, nível 4, você ganhou seus vários pontinhos aí. Já o 5 elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, veja que isso é o que não tem nenhum dos outros, ou seja, o cara não apenas faz uma proposta, como ele detalha a proposta, ele dá detalhes sobre ela, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, ou seja, a proposta de intervenção está de acordo com aquilo que foi debatido e está bem escrita. Se eu falar a respeito de proposta de intervenção, eu posso, por exemplo, apresentar para vocês aquela sequência que eu comentei em sala, que é o quê? Você sempre tem um agente, que é aquele que faz alguma coisa. Então, o governo deve. O governo é um agente. Ação. O que esse agente deve fazer? O governo deve estimular a presença de cinemas na maioria das cidades do Brasil. Tá, mas como ele faz isso? Qual é o caminho? Qual é o meio para ele fazer isso? O governo deve incentivar a presença de cinemas em todas as regiões do Brasil por meio de parcerias com as prefeituras e com instituições privadas de incentivo à cultura. Tá? Então isso é um meio pelo qual ele vai fazer isso. Detalhes, aí você pode expandir um pouco essa proposta, expandir um pouco esse debate, né? Por meio de parcerias público-privadas, com incentivos fiscais para aqueles que queiram estimular o cinema, como acontece muito no Brasil. Você dá um desconto no imposto, por exemplo, para a empresa que investe em cinema, que investe em cultura. Então você tem a Lei Rouanet, você pode dar vários detalhes aí de como essa proposta se desenvolve. Com o objetivo é o resultado esperado, com o objetivo de que as cidades onde não há acesso ao cinema, você tenha a presença desse tipo de elemento de cultura para a população. Então é assim que você propõe uma intervenção no texto. Você tem que sempre lembrar que você tem que ter um agente, uma ação, um meio, detalhes e resultado esperado. Na maioria das vezes, 2 dessas você tem 5. Tá? Uma dessa ainda pode ter. Mas mesmo que se você ter uma proposta de intervenção, mas ela está bem feita, você já tem muita chance de ter uma excelente redação. E por último, mas não menos importante, os critérios de anulação, ou seja, o que anula no Enem. Tá? Primeira coisa, se você escrever um texto que não tem nada a ver com a estrutura dissertativa e argumentativa, você está propondo uma dissertação. Se o cara não fez uma dissertação, ele não atende a estrutura dissertativa e argumentativa. E se o cara não atender ao tema, ou seja, ele falou de outro assunto, pedir para ele falar sobre cinema, ele falou sobre a destruição da Amazônia. Pronto, fuga ao tema, não escreveu sobre o que eu pedi, a redação está anulada. Segundo critério de anulação, que não apresente texto escrito na folha de redação. Ou seja, o cara não escreveu nada, é óbvio que vai ser anulado, a redação está em branco, tá? Terceiro, que apresente até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo. O que isso quer dizer? O cara tem que escrever no mínimo 8 linhas para ele ter uma nota, seja ela qual for. Gente, não caio na armadilha de fazer só 8 linhas. Ah, vou me dar bem fazer 8 linhas, vou passar. Você não vai. Óbvio. Tá? Por quê? 8 linhas é o mínimo para o cara ser avaliado. Para ele passar num vestibular com a nota do Enem, é claro que ele tem que se dedicar a escrever no mínimo 15 linhas e em torno de 20 a 30. Ele tente preencher a folha com assunto. Não é que quantidade é sinônimo de qualidade, mas é necessário ter espaço. Em 7 linhas você não debate nada. Tá? As linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no caderno de questões serão desconsideradas para efeito de correção. Ou seja, se o cara copiou o texto e não disse, não é citação, não é você põe entre aspas. Ah, segundo o autor tal, você põe lá o trecho entre aspas. Isso é uma coisa. Agora, se o cara copiou só e não disse de quem era, etc, tá um monte de cópia, tudo isso vai sendo jogado fora. O que sobrar da cópia, o cara vai contar e vai falar, ah, não tem 7 linhas, acabou, sua redação está anulada, tá? Que apresente impropério. O que é impropério? Ofensa, xingamento, etc, né? Palavrão, coisa do tipo. Desenho, não desenhe nunca, por mais que desenhe no seu caderno, tal, deixa pro caderno, mas na redação do Enem você não desenha. E outras formas propositais de anulação. O cara vai lá e escreve famoso caso que o cara pôs um hino de time de futebol ou uma receita de miojo, acabou, você está anulado. Será desconsiderada anulada e que apresente também parte do texto
deliberadamente desconectada com o tema proposto. Ou seja, o cara pega, como eu falei, pega um trecho do texto e começa a fazer uma receita de bolo. Acabou, a redação está anulada, certo? É isso, tá? A partir daqui a gente vai continuar vendo uma revisãozinha aí a respeito de literatura, falando sobre o nosso queridíssimo arcadismo. Tudo bem? Valeu!